Olá a todos, meu nome é Larissa Gomes, sou farmacêutica residente aqui da unidade e hoje a gente vai falar sobre formas farmacêuticas, mais especificamente da via tópica. Bom, vamos contextualizar um pouco sobre o que é a pele. A pele, ela é o maior órgão do corpo humano, medindo quase 2 metros quadrados e pesa aproximadamente 4 quilos. É um órgão essencial que atua como barreira protetora contra agentes do meio ambiente, como bactérias ou vírus, sendo também responsável por funções essenciais, como a regulação térmica, ou funções sensoriais, como tato, pressão, frio, calor, dor. A pele tem ainda uma função excretora de substâncias que necessitam de ser eliminadas pelo organismo. A pele, ela vai ser dividida entre três camadas: a epiderme, derme e a hipoderme. A epiderme é a camada mais externa. É um tecido estratificado de queranócitos que forma uma barreira física contra a entrada de micro-organismos e a perda de água. Essa camada ela vai contar com a presença dos melanócitos que vão formar uma barreira contra os raios ultravioleta. A derme é a camada central composta por uma matriz extracelular, além dos vasos sanguíneos linfáticos, nervos, glândulas sudoríparas e sebáceas. A hipoderme é a camada mais interna. Ela é constituída de tecido adiposo e tecido conjuntivo. As possíveis vias para a penetração de moléculas através da pele. Temos a via transepidérmica, a via transfolicular e a passagem de moléculas através das glândulas sudoríparas. A camada córnea ela vai constituir uma verdadeira barreira à penetração de moléculas, sendo responsável pela resistência à passagem da maior parte das substâncias para o interior do organismo. Os fármacos, eles vão atravessar essa camada por um processo de difusão passiva, que vai progredindo através da epiderme e da derme, por processos de permeação até serem absorvidos para a corrente sanguínea. Considerando a camada córnea em condições de perfeita integridade, podem se referir como as principais vias de penetração cutânea a via anexial e a via transepidérmica. Essa última ela pode se subdividir nas intracelular ou transcelular e intercelular. A via anexial ela vai permitir a penetração através das glândulas sudoríparas, folículos pilosos e glândulas sebáceas. Essa via ela vai proporcionar uma penetração rápida de substâncias devido à superfície da epiderme ser permeável nesses locais. É a principal via de transporte de íons e de moléculas de elevado peso molecular, dado que esses dificilmente atravessam a camada córnea. Porém, os apêndices cutâneos eles constituem apenas 0,1% da superfície da pele, sendo a via transepidérmica que constitui a principal via de penetração dos fármacos. A via transepidérmica ela envolve a passagem das moléculas pela camada córnea. Essa passagem pode ser feita através das células, por via intracelular, ou através da matriz lipoproteica, que existe entre as células, a via intercelular. Os compostos polares, como água, penetram por via intracelular, enquanto compostos apolares, pela sua afinidade lipídica, eles vão se difundir ao longo dos espaços intercelulares, com a penetração mais lenta. A via intercelular é considerada a via principal, embora muitas moléculas atravessem a camada córnea por ambas as vias. Essa camada obriga o fármaco a difundir-se através de uma matriz lipídica intercelular, mas a penetração da maioria dos compostos está dependente da lipofilia e do tamanho molecular. As formas farmacêuticas utilizadas na via tópica temos entre elas o pó, que é a forma farmacêutica sólida, contendo um ou mais princípios ativos secos com tamanho de partícula reduzido, com ou sem recipientes. Um exemplo disso é o talco. Também temos a pomada, que é a forma farmacêutica semissólida, para aplicação na pele ou em membranas e mucosas, que consiste na solução ou dispersão de um ou mais princípios ativos em baixas proporções em uma base adequada, usualmente não aquosa. O exemplo disso é o sulfato de neomicina mais bacitracina zinca. A pasta é a pomada contendo a quantidade de sólidos em dispersão, pelo menos 25%. Deve atender às especificações estabelecidas para a pomada. Um exemplo é a pasta d'água. Creme é a forma farmacêutica semissólida que vai consistir uma emulsão formada por uma fase lipofílica e uma fase hidrofílica. Um exemplo disso é um creme de ureia. A suspensão é uma forma farmacêutica líquida que vai conter partículas sólidas que vão estar dispersas em um veículo líquido, no qual as partículas não são solúveis. Um exemplo disso é o miconazol spray. Loção é uma preparação líquida, aquosa ou hidroalcoólica com viscosidade variável para aplicação na pele, incluindo o couro cabeludo. Pode ser uma solução, emulsão ou suspensão. Um exemplo disso é a loção de permetrina. A solução é uma forma farmacêutica líquida, límpida e homogênea,
que contém um ou mais princípios ativos dissolvidos em um solvente adequado ou numa mistura de solventes miscíveis. Um exemplo disso é a iodopovidona. O gel é a forma farmacêutica semissólida de um ou mais princípios ativos que contém um agente gelificante para fornecer viscosidade a um sistema no qual partículas de dimensão coloidal são distribuídas uniformemente. Um gel ele pode conter partículas suspensas. Um exemplo de gel é a lidocaína gel. E, por último, os adesivos transdérmicos. Os adesivos transdérmicos são estruturas multilaminadas, flexíveis e medicamentosas que possuem propriedades bioadesivas, são formados essencialmente por um sistema de liberação de medicamentos e uma camada adesiva para fixação na pele, fornecendo uma absorção constante e prolongada. Um exemplo disso é o adesivo de nicotina. Fatores que influenciam a absorção. A espessura da pele, onde uma pele fina ela vai absorver mais. A hidratação da pele, o tamanho da molécula da substância ativa, onde as moléculas mais pequenas são mais facilmente absorvidas. Substâncias ativas lipofílicas são melhor absorvidas através do extrato córneo, por ser compostas de lipídios. E a concentração de substâncias ativas, onde concentrações mais elevadas elas podem penetrar de forma mais eficaz. Essas são as formas farmacêuticas vistas anteriormente e podemos perceber que cada uma tem um perfil mais lipofílico ou mais hidrofílico. E a efetividade para usar a via tópica, ela pode ser determinada pelas propriedades físico-químicas do fármaco e pelas necessidades terapêuticas. Eu quero um efeito imediato ou um efeito prolongado. Tudo isso pode ser determinado pelo tipo de forma farmacêutica utilizada. Para chegar ao local de ação, o fármaco ele deve sair da preparação farmacêutica e penetrar na pele, caso se for desejado um efeito local. Um exemplo disso é uma pomada de betametasona. Ou, se for capaz de atravessar a pele, se a pretensão for um efeito sistêmico. Um exemplo disso são sistemas terapêuticos transcutâneos, como um emplasto de nitroglicerina. A tendência de um fármaco sair do veículo torna-se muito maior quanto mais o fármaco e o veículo se diferirem por lipofilicidade. A tendência é alta quando o fármaco é hidrofílico e o veículo é lipofílico, ou o fármaco é lipofílico ou o veículo é hidrofílico. Como a pele é uma barreira lipofílica, somente fármacos lipofílicos são absorvidos. Os fármacos hidrofílicos eles não penetram a pele, nem quando aplicados em veículos lipofílicos. Essa formulação ela pode ser útil quando são necessárias altas concentrações de fármaco na superfície da pele. Um exemplo disso é uma pomada de neomicina contra infecções bacterianas cutâneas. Cardiopatas e os anestésicos locais. A lidocaína é um anestésico local do tipo aminomida, com ação antiarrítmica, analgésica, sedativa e anti-inflamatória. Devido a tais efeitos, a lidocaína por via venosa é largamente utilizada para atenuar os efeitos cardiovasculares da intubação traqueal, que podem levar a uma alteração marcante na pressão arterial e na frequência cardíaca. O uso da anestesia local para a realização de procedimentos é uma prática muito comum no cotidiano hospitalar. É importante termos em mente os eventos adversos que o uso desses fármacos podem causar. A lidocaína é um fármaco bastante difundido por sua versatilidade, potência e moderada duração de ação, podendo ser utilizada para infiltração periférica, assim como no neuroeixo. Os anestésicos locais eles funcionam bloqueando de forma reversível a excitabilidade celular, com consequentemente a inibição da geração e condução de potenciais de ação em tecidos excitáveis. Acabam por bloquear a estimulação dolorosa na região alvo, sem comprometer sistematicamente a atividade neuronal dos tecidos distantes à sua aplicação. Para garantir uma boa qualidade e duração adequada do bloqueio e menor toxicidade sistêmica dos anestésicos locais, é fundamental que se controle a absorção a partir do sítio de aplicação. Para isso é importante o controle de fatores como a dose e que o local seja íntegro. Quanto mais vascularizado o sítio de aplicação, maior o nível plasmático esperado do anestésico. E a ação dos anestésicos locais sobre os vasos sanguíneos é bifásica, na dependência de sua concentração. Em baixas concentrações são vasoconstritores, enquanto em altas determinam a vasodilatação. A toxicidade sistêmica dos anestésicos locais está relacionada com altas concentrações plasmáticas do fármaco. Isso caso o anestésico local atinja outras membranas excitáveis em quantidade suficiente, seja por absorção exagerada por falta de integridade cutânea ou sobredose. Isso poderá também exercer uma ação estabilizadora sobre essas outras membranas. Os principais alvos de toxicidade sistêmica dos anestésicos locais são o sistema nervoso e o sistema cardiovascular. Através dessa toxicidade, a gente pode ocorrer uma intoxicação exógena por lidocaína, um exemplo.
Os sinais e sintomas mais característicos são o formigamento de lábios, língua, zumbido, distúrbios visuais, abalos musculares, convulsões, inconsciência, coma, parada respiratória e depressão cardiovascular. Arritmias cardíacas e choques cardiogênicos devem ser inicialmente tratados de acordo com protocolos estabelecidos na unidade. Vantagens e desvantagens da via tópica. Vantagem: ela evita o efeito de primeira passagem, não são invasivos, são indolores, diminui a frequência de administração, elas podem ser auto-administradas em casos de pacientes ambulatoriais, liberação por longos períodos e melhora a adesão do doente. Desvantagens: a função da barreira do estrato córneo é quem condiciona a absorção de determinadas substâncias. O intervalo de tempo que ocorre entre a administração e o momento que se atinge a concentração terapêutica, o tempo de latência, são completamente diferentes. Possibilidade de irritação local, absorção irregular. Essas são as referências. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Qualquer dúvida é só procurar a farmácia, que ela fica localizada no prédio ambulatorial no primeiro andar. Tchau, tchau!